boa noite oficialmente, pessoal. Já eu vou começar aqui a fazer a apresentação. Eu só queria fazer uma palavrinha antes aqui, essa ocasião ela é muito especial, né? Porque muitas vezes a gente pesquisa, desenvolve trabalhos e pesquisa por anos. Aqui, no caso, foi um projeto de doutorado, então foram 4 anos pesquisando na região, né, tendo ajuda de várias pessoas da região, muitas pessoas da região, e a gente, muitas vezes, as próprias pessoas da região não vê o retorno disso, né, porque a gente, às vezes, publica um artigo em inglês numa revista estrangeira, ou então numa dissertação de mestrado ou numa tese de doutorado, e é um artigo científico. Então, isso não volta para as pessoas. Então, eu fiz essa apresentação, ela vai levar aproximadamente 40 minutos, é a mesma apresentação da defesa de tese, só que ela está um pouco simplificada, tem mais imagens, e vai ser um pouco mais informal, né? Então, a gente consegue aqui bater um papo, e no final a gente tem um tempinho ali para considerações de quem quiser falar. Então, eu vou abrir aqui, tá? A tela. Tá na tela aí, Júnior? Sim, tá aqui, ok. Beleza. Então, esse trabalho, a gente colocou esse nome, né? O Vale do Ribeira, das cavernas para a sala de aula, é o nome da reunião, né? Aqui da apresentação. Mas ela deriva, na verdade, de um projeto de pesquisa a nível de doutorado, conduzido aqui no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, e que levou 4 anos, né? Ela foi feita entre 2020 e 2024. A gente teve uma pandemia aí no meio do caminho, mas mesmo assim a gente conseguiu concluir o trabalho. Atrasou 6 meses, né? Mas 6 meses para 2 anos de pandemia nem é muita coisa. E é um programa de pós-graduação em mineralogia e petrologia, é um trabalho de geoconservação, né? Basicamente geoconservação, e que teve o encerramento, a conclusão, em dezembro de 2024. Então, bastante recente. A tese já está disponível para download, para quem quiser, faz uma busca aí no Google Scholar, que encontra. E o título é esse, né? Inventário espeleológico e proposta educativa para geoconservação e educação, baseada no lugar, no Vale do Ribeira. Eu gostaria de começar apresentando, mostrando esse diagrama, né? Ele resume os trabalhos de geoconservação. Quando a gente fala em geoconservação, qualquer estratégia, ela vai se basear em 3 etapas principais. Uma primeira que é de diagnóstico, uma segunda que é de conservação em si, são as ações de conservação, e a terceira que é chamada de promoção, que é a comunicação. Então, o diagnóstico é conhecer a área que você vai trabalhar. Então, conhecer o patrimônio natural, todos os aspectos, né? E para você poder, então, realizar um trabalho de conservação e no final, ter uma comunicação que divulga, que trabalha com educação, com turismo, com a cultura, relacionado àquele patrimônio natural. Esse trabalho, ele vai atuar nas 2 pontas, né? No diagnóstico, porque a gente desenvolveu um inventário, e na promoção, porque a gente faz, é um trabalho que desenvolve estratégias educativas. Então, a apresentação aqui, ela está organizada nesses 4 eixos, né? Começa com o eixo de conhecimento, que é a geração de conhecimento, depois a gente desenvolve uma proposta educativa, a gente executa, né, na prática, essas ações educativas nas escolas, e no final tem a coleta de resultados. Ao longo do trabalho, a gente foi publicando artigos, né? Então, essas bolinhas verdes que vocês estão vendo são artigos em revistas e periódicos científicos do Brasil e de fora do Brasil, e que ali abordam diferentes etapas da pesquisa. Então, quem quiser interesse de se aprofundar, tem esses artigos aqui, as referências, tá? Ou então pedem para mim, eu envio. Bom, antes de começar, eu queria colocar aqui em que contexto esse trabalho se insere, né? Então, a gente começa falando num consenso que tem de urgência de políticas públicas e estratégias em educação ambiental, né, para o desenvolvimento sustentável. São vários documentos, várias instituições de pesquisa que apontam para isso. No Brasil, a gente tem chamado a atenção para a pouca importância dada às geociências nos programas de ensino básico e secundário. Do ponto de vista da educação,
é papel das universidades criar multiplicadores, né, que promovam a difusão dessas geociências. Do ponto de vista pedagógico e curricular, existe uma necessidade grande na transdisciplinaridade e na interdisciplinaridade, como ferramentas, né, para trazer mais significado àquilo que se aprende. E a educação baseada no lugar, também ela aparece como um recurso muito importante, principalmente para o ensino das geociências, né, porque usa exemplos do lugar. Né? Soma-se a isso toda uma ameaça ao patrimônio espeleológico que a gente vinha sofrendo nos últimos anos, com várias propostas de alteração de decreto que atua sobre a proteção das cavernas. Bom, soma-se nesse contexto, né, o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico, ele traz algumas informações importantes que fundamentam bastante esse trabalho. Né? Uma deles é a importância de se ter um inventário do patrimônio espeleológico nacional, não só para você ter um monitoramento, mas também você divulgar para fins de conservação. E muitas vezes a gente acha que a caverna não é algo tão representativo quando a gente fala globalmente. Isso não é verdade. Olha só, cerca de 15% da porção de terra do planeta está sobre o karst, então está sobre áreas de caverna. E cerca de 17% da população mundial mora próximo a áreas concorrências de caverna. Tá? Soma-se a isso, e também um dos motivos de eu estar aqui trazendo para vocês essa pesquisa, é que quase 90% dos estudos sobre alguns temas, entre eles o de mudanças climáticas, por exemplo, esses estudos não voltam para as comunidades de onde as informações foram tiradas. Então, a importância da gente ter esse contato de divulgação científica, tá bom? Bom, por que foi escolhido o Vale do Ribeira? Primeiro porque, bom, eu tenho um vínculo muito grande com a região, há muitos anos trabalho na região, nas cavernas da região, tenho muitos amigos na região, mas também porque é uma das principais províncias espeleológicas do Brasil. Hoje tem-se cerca de 650 cavernas conhecidas na região, mas talvez outras centenas, né, que não são conhecidas, ainda não foram descobertas. Né? A gente tem cerca de 22% do remanescente de Mata Atlântica brasileira está no Vale do Ribeira, né? E a gente tem um alto potencial para programas de desenvolvimento sustentável, uma vez que o Vale do Ribeira em si é um dos pontos de menor índice de desenvolvimento humano do estado de São Paulo. Tá? Então, todo tipo de trabalho voltado para o desenvolvimento sustentável é muito bem-vindo na região. Bom, por fim, a gente acredita que a espeleologia, né, o tema das cavernas, ele tem um grande potencial educativo. Né? E por que isso? Porque, por intermédio das cavernas, a gente consegue abordar diferentes áreas do conhecimento. Né? E para mostrar isso, eu trouxe algumas imagens que eu acho que essas imagens ilustram melhor esse conjunto de áreas do conhecimento. Né? Então, por exemplo, nas cavernas, elas permitem que a gente trabalhe o contato do aluno com o patrimônio natural regional, isso nas regiões de ocorrência de caverna, né, em regiões tão ricas como o Vale do Ribeira. Não existe duas cavernas iguais, então ele exercita o olhar analítico sobre diferentes fenômenos da natureza, né, de formação e de gênese dessas cavernas. Né? Por exemplo, a relação da água com a rocha e todos os processos físicos e químicos envolvidos na formação da caverna, né? Os processos de formação dos espeleotemas, por exemplo, também os estudos climáticos e paleoclimáticos a partir dos espeleotemas, quer dizer, é possível abordar com o aluno todo o caminho que a água faz, desde que ela sai lá do oceano, e ela vai chovendo, ela vai viajando, até ela chover em cima da caverna, essa água infiltrar no solo que está ali em cima da caverna, acontecer os processos de dissolução da rocha e depois o processo inverso de precipitação dos espeleotemas. Né? Então, muita informação fica gravada desse caminho todo, né, dessa viagem que a água faz, essa informação fica gravada nos espeleotemas. E esses espeleotemas estudados contam a história do clima do passado da Terra. Então, tudo isso é possível abordar com os alunos. A paleontologia também, uma vez que as cavernas elas funcionam como uma máquina do tempo, né? E muitas vezes você tem um depósito de sedimento que aconteceu em um grande evento há 10, a 20, a 50 mil anos atrás,
e carregou para dentro ali, por exemplo, ossos de animais que não existem mais, como aqui nessa foto, a gente tem uma caverna aqui no Petar, que você tem toda uma coluna vertebral e uma arcada dentária de um preguiça gigante, então um animal extinto há mais de 10 mil anos, né? A arqueologia também, ela é muito presente, a biologia, e a biologia em diferentes contextos, né? Desde os animais, como os morcegos, que vivem fora da caverna e usam a caverna para se proteger, até animais que entraram há algumas milhares de anos e se evoluíram e passaram por adaptações, né? E hoje estão totalmente especializados ao meio subterrâneo, como os troglóbios, né? Os animais que perderam os olhos, perderam a pigmentação e desenvolveram outros meios sensitivos para viver dentro da caverna. Inclusive, esse animal, né, o bagre cego, ele é símbolo do Petar, né? Então, de tão relevante que é para o estudo das cavernas, né? Então, perceba que a química, a geoquímica, a tecnologia, a matemática, então todas essas ciências, algumas delas vêm crescendo de maneira exponencial com a tecnologia, elas se unem, né? Para a gente poder entender melhor todos esses conhecimentos que se conectam para contar melhor a história da Terra, né? Da vida e da Terra. Então, perceba que a gente tem uma abordagem ampla, né? Desde o estudo das paisagens, do relevo, até o detalhe dos elementos químicos e os processos envolvidos ali na dissolução e na cristalização desses minerais, por exemplo, né? Então, a gente aborda também, junto com os alunos, educação física, esportes, aventura, então toda essa parte experimental, né? Mas também aspectos sociais, econômicos e todo um ecossistema econômico que gira em torno do turismo e das atividades que acontecem ali, econômicas dentro das cavernas. Existe também a parte cultural e histórica, que a gente não pode deixar de falar, né? Sempre muito presente nas cavernas, desde que o ser humano existe, né? E conceitos mais amplos, envolvendo a conservação, né? E desenvolvimento sustentável e educação ambiental, né? Isso em diferentes escalas, desde a escala industrial até a escala doméstica, com lixos, né? E poluição doméstica em caverna. Então, perceba que o que a gente falou aqui, né? E a gente abordou diferentes áreas do conhecimento, mas a gente, de certa maneira, não estabeleceu limite entre essas áreas do conhecimento, né? Elas se fundem para que a gente tenha, então, uma melhor compreensão do contexto, né? Do todo, né? E diante desse quadro, né, a pergunta que se põe é assim, como que a gente conecta tudo isso com o currículo escolar? Como que a gente conecta isso com o dia a dia na escola, né? Então, essa foi uma das questões dessa pesquisa, né? A gente teve como objetivo geral criar uma proposta educativa que tivesse as cavernas como um tema interdisciplinar e trabalhar isso de uma maneira baseada no lugar, com a educação baseada no lugar, com exemplos do lugar, né? A partir de um princípio que as pessoas, quando elas estudam a partir do lugar, elas encontram muito mais propósito naquilo que elas aprendem, né? Elas aprendem com mais propósito, né? Elas se sentem mais representadas, então você cria um pertencimento muito maior. E como objetivo específico, né, vários deles, entre eles, criar um inventário espeleológico, né, e um método de qualificação de cavernas, justamente para a gente conhecer melhor esse patrimônio. Então, a gente parte para a primeira etapa, que foi justamente o levantamento de informações. A gente fez um levantamento de todos os estudos, todos os métodos que se tinha conhecimento publicado sobre diagnóstico e levantamento de informações sobre cavernas e inventários, né? E a gente analisou eles pelo ponto de vista da geoconservação e educativo, da divulgação científica e educativa, né? A gente chegou, então, à conclusão que não tinha um método, um mecanismo disponível com informações rápidas e confiáveis para o uso, principalmente educativo. Então, a gente desenvolveu um método para ajudar no inventário e ajudar numa qualificação de cavernas, né? A gente convidou diferentes pessoas da região, diferentes atores,
de espeleólogos técnicos de grupo de espeleologia que conhecem a região, a condutores ambientais, a moradores locais, a pesquisadores acadêmicos, a gestores das unidades de conservação. Então, a gente fez uma avaliação coletiva, de maneira que ela não ficasse restrita apenas ao conhecimento técnico, científico e acadêmico, mas também ao conhecimento local, né? E a gente conseguiu levantar e avaliar quase 80 cavernas, 79 cavernas, né? Que a gente chamou ali das principais cavernas, né? Do Vale do Ribeira. Então, isso gerou uma lista, como essa lista que vocês estão vendo aqui, ó, que tem o nome das 79 cavernas, e uma rede de dados, né, a respeito dessas cavernas, né? Eram 14 questões que as pessoas respondiam, cada questão se referia a um critério, né? E esses critérios, eles então alimentam 4 valores espeleológicos e um alerta de conservação. Então, isso é o valor científico, pedagógico, cultural e o turismo, né? E quando a gente olha, essa aqui é uma das principais maneiras de se ver esses dados, né? Quando a gente olha esses 2 gráficos, às vezes fica um pouco confuso, né? Mas quando a gente começa a filtrar, a gente pode tirar uma série de informações importantes. A primeira delas, eu consigo fazer um ranking com base numa média ponderada desses 4 valores, né? Das principais cavernas do Vale do Ribeira. Então, aqui embaixo, você tem um ranking ali da principal, em ordem decrescente, ou eu posso comparar cavernas entre si, né? Então, aqui nesses gráficos eu tenho as 5 principais cavernas do Vale do Ribeira, à esquerda os 14 critérios avaliados de maneira coletiva. Esse tracejado é a média do Vale do Ribeira, então a gente pode ver que as cavernas elas estão realmente acima da média em todos os critérios, né? Em quase todos os critérios, e à direita eu tenho os valores espeleológicos. Então, posso, por exemplo, saber questões como beleza cênica, exemplo pedagógico, utilidade de campo, quanto a caverna é útil para se levar alunos e fazer atividades dentro das cavernas, arqueologia, conhecimento histórico, conhecimento científico, a presença de fósseis, né? O potencial também é avaliado, a espeleometria, o tamanho das cavernas, o vínculo regional, espeleotemas, então tudo isso foi avaliado de maneira coletiva, né? E eu também posso fazer diferentes análises, como, por exemplo, analisar cavernas fora e dentro de unidades de conservação, né? Como elas estão em relação a esses critérios todos. Então, esses gráficos de cima, você tem ali o vermelhinho, são cavernas fora das unidades de conservação, ou seja, elas não estão ali protegidas pela gestão da unidade de conservação, mas, em alguns aspectos, elas estão acima da média da região inteira. Como, por exemplo, algumas cavernas têm a presença de fóssil, são cavernas acima da média do ponto de vista de espeleotemas, são cavernas que têm um conhecimento histórico importante, então isso traz um alerta para a gente e pode embasar algumas estratégias em conservação. Também posso comparar diferentes unidades de conservação, né? Então, por exemplo, nos gráficos de baixo, a gente tem as três unidades de conservação comparadas, os 3 parques. Você tem a Caverna do Diabo, em roxo, você tem o Petar, né, e o Intervales. Então, eu tenho ali a comparação nos 14 critérios e a comparação à direita ali dos valores espeleológicos. Bom, essa foi uma abordagem, né, gerando dados que a gente, através de um mecanismo criados por nós durante a pesquisa. Uma outra abordagem foi buscar os conceitos de serviços ecossistêmicos e abordar esses conceitos para a caverna. O que é isso? Serviço ecossistêmico é todo serviço que a natureza ela presta para o ser humano de maneira direta ou indireta. Então, você tem lá, por exemplo, o ecoturismo, a infiltração da água nos solos, a formação de solos, produção de matéria-prima, sequestro e estoque de CO2, né, provisão de água, serviços culturais, tudo isso são serviços que a natureza presta para o ser humano. Existe uma derivação dessa linha de pensamento, né, dessa teoria, que para geossistêmicos. Então, são serviços que o patrimônio geológico, a geodiversidade, né, as rochas, o relevo, as paisagens, né, os processos geológicos,
que serviços eles prestam para o ser humano. A gente usou essa abordagem né, para os serviços que as cavernas prestam para o ser humano. Então, a gente foi lá e levantou em cada eixo desse cultural, suporte, provisão, regulação, todos os serviços que as cavernas prestam para o ser humano, de maneira direta e indireta. E isso ajuda muito a ter um discurso muito sólido e embasado do porquê é importante preservar as cavernas. Pode parecer um pouco uma visão utilitarista da natureza, né? Mas, por outro lado, é importante que a gente tenha isso claro, né? Então, foi publicado um artigo, aqui você tem esse círculo, são todos os serviços levantados, e ali o gráfico mostra a quantidade de serviços em cada eixo desse, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, a regulação hídrica, 12% dos serviços que a gente levantou, que as cavernas prestam para o ser humano, é em relação à regulação, né? Então, regulação hídrica, biótica, dos ecossistemas externos também, de certa maneira, eles têm influência pelas cavernas, o suporte hídrico, suporte de paisagens cársticas, provisão, então provisão de o potencial científico, a qualidade do meio ambiente regional, abrigo, matérias-primas, água, o eixo cultural também, com a importância educativa, a importância histórica, cultural, né, o científico. Então, tudo isso são os serviços espelho-sistêmicos, os serviços prestados pelas cavernas para o ser humano, né? Então, tudo isso nos ajudou a ter um volume, um acervo de conhecimento e de material para se trabalhar, então, uma proposta educativa, né? Então, a gente partiu para a criação dessa proposta, a gente partiu de um método que já vinha sendo aplicado em escolas de diferentes regiões do Brasil, né? E a gente se debruçou sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que vem do governo brasileiro e que estabelece ali diretrizes sobre habilidades e competências que os alunos devem desenvolver ano a ano na educação básica, né? Então, nós buscamos ali quais são essas habilidades, quais são essas competências e como a gente consegue abordar essas habilidades, trabalhar essas habilidades a partir do tema das cavernas. E olha só, nós encontramos 78 habilidades, mais de 100, né, 120, mais de 120 exemplos de práticas pedagógicas, e a gente conseguiu também distribuir isso por área do conhecimento, de maneira que a gente viu que a gente consegue abordar diferentes áreas do conhecimento com base no tema das cavernas, né? Um outro trabalho que a gente fez, e aí com base no inventário, e naqueles gráficos que vocês viram das cavernas, né, foi separar algumas das principais cavernas, de acordo com o ponto de interesse e de relevância, né, para a gente ir a campo. Então, a gente fez visita nessas cavernas para gerar informações, né, em formato principalmente de imagem, então fotografias, para a gente poder trabalhar todos esses conceitos que a gente viu, né? Então, a gente separou essas cavernas, a gente levantou ali os pontos de interesse de cada uma dessas cavernas e a gente foi para campo para poder fotografar aqueles critérios e aqueles valores que a gente viu ali, que as cavernas se sobressaíam, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente poderia ficar a noite inteira vendo fotografia de caverna, né? Porque mais de 1.000, 2.000, 3.000 fotos que a gente produziu, né? E com base nessas fotografias a gente criou uma série de materiais didáticos, né? Baseado no lugar. Então, alguns destaques, eu não vou mostrar todos, mas um dos destaques é uma coleção de livretos sobre as principais cavernas do Vale do Ribeira. Então, são 11 livretos, esses 11 livretos são livretos digitais, né? E estão disponíveis para download, depois, para quem quiser, eu posso disponibilizar os links para download, né? Eles são públicos. E nesses livros, então, a gente tem uma série de informações. Eu trouxe algumas imagens desses livros para vocês, né? Então, a gente tem, por exemplo, ali a contextualização das cavernas no tempo geológico, né? Muitas vezes as pessoas elas acham que você vai encontrar um fóssil de dinossauro dentro da caverna, né? Já me perguntaram isso. Então, não, na verdade, tem um longo distanciamento
do tempo geológico, de quando os dinossauros foram extintos até a formação das cavernas, né? Então, a gente colocou esse dado para poder ajudar na compreensão desse dado. A gente colocou também toda uma contextualização de geociências, então, trazendo ali a formação dos espelhotemas, os processos químicos envolvidos, uma contextualização sobre o Vale do Ribeira, então, um mapa do Vale do Ribeira, das unidades de conservação, né, falando um pouco sobre isso, falando um pouco sobre a caverna em questão. Então, aqui à direita, abaixo, você tem ali o gráfico da Caverna Santana, comparado com a média da região. Claro que tem um texto explicativo também, né? E aí a gente colocou os mapas dessas 11 principais cavernas com as fotografias georreferenciadas. Então, onde foram tiradas as fotografias que a gente encontra no livreto. E as páginas seguintes, então, são as fotografias comentadas, né? O que é mais importante, quais são os critérios e os valores espeleológicos que a gente mais observa em cada fotografia dessa, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o valor científico, espelhotemas, exemplo pedagógico, a gente vê ali uma dobra, né? O pessoal costuma dizer, o pessoal da licenciatura em geociências costuma dizer que quando a gente entra numa caverna, a gente vê a rocha por dentro, né? Então, a gente consegue mostrar isso através da fotografia, né? Então, a gente está vendo ali um processo geológico, as cicatrizes desse processo geológico por dentro. E isso talvez não seja visitável, né, turisticamente ou por alunos, mas é um grande exemplo pedagógico. Então, por isso, a gente fez questão de ir lá fotografar e colocar nesses livretos, né? Aqui eu tenho uns outros exemplos. Isso aqui, por exemplo, é da Gruta Morro Preto, com as fotos georreferenciadas e comentadas, né? A gente tem aqui a Caverna Desmoronada também, um mapa com as fotos georreferenciadas, né? Dá para ver a pessoinha ali em vermelho no meio da foto, bem pequenininha, e essa coluna colossal nesse salão de grande volume dentro da caverna. Então, claro que ele tem um valor científico, mas tem também aspecto cênico e a espeleometria muito relevante. Então, por isso, essas imagens estão lá. Aqui a Gruta Casa de Pedra também, um mapa cedido pela UP, União Paulista de Espeleologia, com algumas fotografias relevantes sobre a caverna, tá? Então, esses são os livretos. Outro material muito bacana que a gente desenvolveu e para utilização nas escolas é um painel interdisciplinar. Então, a gente escolheu uma caverna para fazer, porque é um trabalho muito denso. A gente fez pela Caverna do Diabo, que é a caverna de maior importância, segundo o método de qualificação, e tem ali o mapa da caverna com a fotografia dos pontos de interesse referenciados no mapa, mas você tem também os principais trabalhos técnicos e acadêmicos realizados nessa caverna, né? Um resumo desses trabalhos com o QR Code para a publicação original. Então, você tem, basicamente, num documento só, né, e com um visual bacana ali, atrativo, legal, todas as informações que se tem sobre aquela caverna, do histórico, da topografia, ao levantamento de fauna, ao mapeamento 3D, né, há aspectos da geologia da caverna, então está tudo ali num documento só. Nós também fizemos uma coleção, organizamos uma coleção de vídeos, né, para serem utilizados por diferentes áreas do conhecimento, diferentes professores de áreas do conhecimento diferentes. Então, no total, foram 23 vídeos disponibilizados, né? Eu coloquei aqui só 2 deles, a da Caverna do Diabo e da Gruta Santana, que são as principais cavernas analisadas, né? Depois a gente parte, então, para a técnica, para a prática pedagógica, então, que é realmente a ação do trabalho dentro das escolas. E essa ação, ela pode ser dividida, não vou explicar detalhes, porque senão, né, foram 4 anos, então, estou resumindo bastante aqui, tá, pessoal? Foi dividido em 2 grandes fases. Uma primeira fase, que é um trabalho junto com professores, né, e que a gente fez uma imersão com os professores. Isso começou com um curso que foi promovido pelo Instituto de Geociências, um curso de difusão para professores do Vale do Ribeira. Então, a gente teve 300 pessoas, professores do Vale do Ribeira interessados, 100 pessoas acabaram se inscrevendo, né? Depois a gente teve uma quantidade menor que fez o curso inteiro, mas ele nos ajudou a eleger as escolas participantes do projeto, né? Então, foi com base nesse curso que a gente elegeu 4 escolas para participarem do projeto.
E a gente escolheu ali também, geograficamente, as escolas que tivessem uma boa cobertura na região. Então, a gente pegou uma escola de Apiaí, uma escola de Poranga, e 2 escolas de Eldorado, sendo que uma na cidade de Eldorado e a outra no pé da Caverna do Diabo, uma escola ali, uma comunidade quilombola, tá bom? Então, aqui eu trouxe algumas imagens desse trabalho com os professores. A gente teve uma imersão do trabalho da espeleologia junto com os professores, então a gente fez uma oficina, a gente fez um meio período ali, às vezes meio período, as ocasiões foram o dia inteiro de imersão, com professoras, onde a gente abordou vários temas e abordou a espeleologia de uma maneira mais profunda, né? A gente teve uma fase online também, consultiva, e de alguns encontros com professores online, e foi nessas ocasiões que os professores fizeram, então, a conexão do tema das cavernas com as diferentes disciplinas que eles ministram dentro das escolas, né, com a grade curricular que é trabalhada dentro das escolas. Depois teve uma segunda fase, junto com os alunos. Então, essa fase começou com um encontro e uma conversa com os alunos, uma oficina que a gente fez junto com os alunos, né? E foram trabalhados os alunos do ensino fundamental de 6º ao 9º ano, né? Dessas 4 escolas. Então, a gente fez lá um encontro, a gente fez uma apresentação, e a gente levou também todos esses materiais que foram produzidos, então, do painel interdisciplinar, amostras, réplicas de fósseis, equipamentos de espeleologia, tanto de exploração quanto de topografia, livros. Então, os alunos podiam ali se sentir muito próximos do trabalho, e eles podiam também manusear, aprender mais sobre esses diferentes conhecimentos, né? Em alguns lugares você tinha ali alunos na janela da escola para participar junto dentro da sala de aula, né? Então foi muito legal, foi um trabalho muito rico, né? Junto com os alunos. Em algumas ocasiões as escolas conseguiram levar os alunos para a caverna. Então, nesse caso, a gente fez algumas oficinas dentro das cavernas, né? Então, os alunos puderam trabalhar conceitos de pensamento científico mesmo, assim, de ir para a caverna, coletar dados e depois trabalhar em laboratório, em sala de aula, aqueles dados coletados em campo. Então, a gente fez uma mini oficina de topografia, onde eles trabalharam a caracterização da caverna, trabalharam com equipamentos como bússola, clinômetro, a trena, e fizeram seus croquis ali, sua caracterização de diferentes bases dentro da caverna, né? Foi muito legal o trabalho. Para os professores desenvolverem o trabalho com os alunos, a gente separou ali um kit, que a gente chamou, né, de kit do professor. Então, tinha ali, de maneira organizada, todos esses materiais que eu mostrei, né? Os livretos, os vídeos, os artigos. Então, isso ajudou os professores das diferentes disciplinas de se aprofundar e de escolher ali qual material melhor para se trabalhar com o seu aluno. E tudo isso culminou, então, na construção de um projeto coletivo, né, e uma apresentação em cada escola sobre aquilo que os alunos eles aprenderam, né? E o que a gente prestou atenção, assim, muita atenção, o que a gente monitorou de informações nessas culminâncias, né? Se a relação dos valores espeleológicos e as diferentes áreas do conhecimento, né? Então, quanto que o projeto ele foi interdisciplinar, né? Não só ali na apresentação, mas durante o desenvolvimento dele, e também a educação baseada no lugar, o quanto que se teve de apropriação do conhecimento e do patrimônio local, né? O quanto que se desenvolveu essa cultura do pertencimento, do reconhecimento do lugar no trabalho dos alunos. Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou passando e a gente vai falando, né? Eu vou chamando a atenção aqui para aquilo que mais nos chamou a atenção ao longo do projeto, né? E eu trouxe aqui bastante
para tratar das áreas de conhecimento, muitos cartazes, né? Porque fica fácil da gente ver ali qual a área é trabalhada, né? Então, em termos de áreas do conhecimento, a gente teve trabalhos falando sobre turismo, a gente teve trabalhos falando sobre biologia evolutiva, sobre arqueologia, sobre história da região, história das cavernas, né? Geografia física, geologia, olha lá a água gotejando e formando os espelhotemas, né? Você tem até a estalagmite ali, com as camadas de crescimento, como a gente mostrou e como a gente levou na amostra geológica, né? A gente teve trabalhos de língua portuguesa e de idiomas em geral, né? Então, aqui um trabalho de inglês, da língua inglesa, com as cavernas. A gente teve trabalhos de educação física, né? A gente teve trabalhos de cartografia, matemática. Olha esse mapa desenhado por um aluno. Quer dizer, ele já pode sair ali da sala de aula e ir fazer mapa de caverna, porque os detalhes que ele colocou, esse aqui é o mapa da área turística da Caverna do Diabo, né? Você pode comparar com o mapa real e ele está muito bom, né? Ele colocou ali as curvas de nível, ele colocou os espelhotemas, ele colocou a área de caminhamento, ele colocou, enfim, tem muitos detalhes, é muito bom, o rio passando ali embaixo, então, um mapa muito, muito bonito, né? A gente teve trabalho de ciências sociais, então, políticas públicas, muitos trabalhos de ciências sociais, né? Muitos trabalhos de valorização do lugar, então, muitos exemplos do lugar, né? A Caverna do Diabo, a Gruta Santana, então, foram cavernas muito abordadas, né? Não tem como não deixar de citar o trabalho maravilhoso que o professor Leles faz em Iporanga. Então, eles criaram um projeto Educavernas, é um projeto, tem ali um logotipo feito pelos alunos também, e ano a ano o professor vem evoluindo com esse trabalho dentro da sala de aula, né, na escola. Esse aqui é um exemplo de maquete. Maquete é um recurso muito utilizado, né? Eu poderia também ficar aqui a noite inteira mostrando as maquetes, vou mostrar só algumas. Essa aqui chamou muito atenção pela riqueza de detalhes. Então, olha a riqueza da vegetação da Mata Atlântica, muito presente no Vale do Ribeira, ali representada na caverna, na maquete, e embaixo ali o grande conduto com o rio passando. E ela era uma maquete móvel, né? Você abria ela e você podia levantar para você ver o teto, os espelhotemas no teto da caverna. Então, um trabalho muito legal. Aqui, tivemos todos os tipos de maquete que vocês podem imaginar, né? Esse aqui chamou a atenção pelo conceito ali, lembra que a gente mostrou aqui no começo da apresentação, a água da chuva infiltrando no epicaste, no solo, dissolvendo a rocha, e ali formando, né, aproveitando as fissuras da rocha, aí indo até encontrar o espaço vazio e formando os espelhotemas. A gente teve a representação disso em maquetes também aqui, que é muito legal. Outra observação importante se fazer muitas maquetes considerando o ser humano junto com o meio natural, o patrimônio natural, no caso aqui as cavernas, né? Então, é um conceito muito presente na conservação, né? Conservação, diferente da preservação, a preservação você coloca ali um cercado e tira o ser humano daquela área, uma área preservada. Agora, a conservação, ela considera o ser humano convivendo junto com o meio natural, né? Então, você tem ali a representação desse ser humano convivendo junto com o meio natural em diferentes escalas e diferentes tempos. Então, aqui à esquerda você tem uma passarela e a representação do turismo na caverna, né? E à direita você tem ali as pinturas rupestres colocando uma contextualização histórica, né? Pré-histórica dessa relação do ser humano com as cavernas. Tivemos também todo tipo, né, de representação e de trabalho, esses livretinhos que os alunos fizeram também, muito legal. Então, você viu que eles foram além daquilo que a gente mostrou em sala de aula, né? Eles demonstraram bastante domínio e, às vezes, um aprofundamento muito legal sobre todos os temas, né, trabalhados. Também foram criadas representações de caverna, então, cenografias, né, representação de cavernas dentro das escolas. Essa aqui em
em Eldorado, muito bacana, olha ali, os alunos fizeram uma parceria com uma agência de turismo local e a agência cedeu os capacetes com iluminação, cedeu equipamentos ali, você tem um espeleólogo ali todo equipado, né? E você tinha um mapinha da caverna que as pessoas poderiam visitar dentro da escola. Olha ali esse mapinha que legal, ele tem uma série de elementos importantes quando a gente estuda cartografia, né? Você tem ali a legenda, você tem representação gráfica de espelhotemas, de animais, de elementos arqueológicos, paleontológicos. Você tem ali a Rosa dos Ventos, né, com a representação do norte geográfico. Então, é muito bacana. E depois você entrava nessa caverna escura, então com os capacetes, e ia explorando ali aquele ambiente. Então, aqui são pinturas rupestres, né, perto da entrada, o que mostra também uma compreensão de alguns aspectos que foram trabalhados. Depois das pinturas rupestres ali, eles fizeram um sítio arqueológico, né, com elementos ali arqueológicos. Depois, mais a fundo, você tinha um sítio paleontológico ali com ossos de bichos, né, colocaram ali uma cabeça de uma vaca, de um cachorro, mas poderia ser um preguiça gigante, não é mesmo? Então, os espelhotemas também aí mostram um aprofundamento na pesquisa sobre espelhotemas. Eu coloquei aqui uma foto da caverninha da escola e uma foto real, para vocês verem ali como eles representaram legal ali a flor de aragonito, né? Mas também a parte da bio, com os animais troglóbios, ali você tem o bagre cego, né? E tem detalhes observáveis que são muito importantes aqui, então, para você entender a compreensão que eles tiveram sobre a ciência. Então, você tem um animal despigmentado, você tem um animal com os bigodinhos ali bem compridos, que são adaptações. O animal não tem olho, não tem olhos, não são todas aquelas adaptações que acontece, aquela especialização que acontece quando o animal passa a vida toda ali dentro da caverna, né? Bom, tiveram 3 momentos em que nós fizemos coletas de dados, né, para pesquisa. Um primeiro momento foi lá no início, antes de começar a trabalhar com os professores, e depois a gente fez uma coleta muito parecida no final, para a gente ver a evolução, né? E a gente também coletou dados ao longo das apresentações desses trabalhos todos. Então, a gente teve um trabalho de observação, participante, coletando os dados daquilo que a gente estava vendo, de uma maneira estruturada. E eu trago aqui alguns resultados, né? Então, o primeiro deles é que a gente teve uma amostra de professores que participaram, que são professores experientes, então, 60% está mais de uma década atuando na educação pública, né? A maioria deles no ensino fundamental, então 80% dos professores no ensino fundamental, embora a maioria lecione em humanas, né, quase 60%, tem uma boa cobertura na área de conhecimentos. A gente teve ali professores participando de todas as áreas do conhecimento, de todas as disciplinas ministradas nas escolas, né? Esse é um dado muito importante, muito legal. A gente coletou ali a mesma informação antes e depois, né? Então, esses gráficos de cima mostram, numa escala de 0 a 10, o quanto que os professores tinham de conhecimento sobre as cavernas da região. Então, veja que 56% tinham um médio conhecimento, isso antes do projeto. E 61% no final do projeto, né, demonstrou aqui ter um alto envolvimento, um alto conhecimento sobre as cavernas da região. E isso é mais gritante ainda quando a gente olha para os alunos. Então, a gente tinha ali 70% dos alunos tinham de 0 a médio conhecimento sobre as cavernas, né? Assim, eu não conheço nada sobre as cavernas, nem sei que tem cavernas na região, ou, eu já ouvi falar que tem cavernas na região. Então, 70% estavam ali dentro desse grupo. E no final do projeto, 95% dos alunos tinham ótimo conhecimento sobre as cavernas da região. Então, isso mostra uma evolução e um pertencimento muito grande, né, ao longo do projeto. A gente também perguntou quanto que o projeto contribuiu para que os estudantes se apropriassem desse tema. Então, quantos eles se envolveram e se apropriaram do tema. A gente tem ali quase 81%
entre 8 e 10. Então, que mostram uma grande apropriação do tema por parte dos alunos, né? A gente perguntou para os professores também o quanto que o projeto ajudou eles a reforçar as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular e do Currículo Paulista, que são diretrizes de educação, né? E ali você tem entre 5 e 10, 100%, né? Então, 100% dos professores disseram ali que o projeto ele ajudou a reforçar essas habilidades da Base Nacional Comum Curricular, né? A gente fez várias perguntas sobre interdisciplinaridade, então, quanto que o projeto ajudou no ensino da sua disciplina. Então, 95% dos professores deram nota ali de 5 a 10, ele ajudou a ensinar a minha disciplina, e ele ajudou a conectar a minha disciplina com outras disciplinas. Então, 82% ali fez essa observação, né, de que o projeto ajudou nessas comunicações, nessa conexão entre disciplinas. A gente também viu essa conexão nas culminâncias, então, naqueles trabalhos e naqueles eventos, a gente viu muitas áreas do conhecimento, eu mostrei aqui, vocês puderam ver, né, algumas dessas fotos, né, mas a gente também teve a presença de docentes de diferentes disciplinas no evento, que também mostram o envolvimento e uma participação dessas disciplinas. Bom, a gente perguntou quais os recursos utilizados durante o processo investigativo, né, o processo de trabalho dos alunos com professores. Então, a gente viu ali que teve muita pesquisa digital, muita leitura, vídeos, as aulas dispositivas, experiência de campo, mas foi a troca de experiências que mais ajudou ali, né? Então, realmente, é o trabalho em grupo e a troca entre alunos, entre aluno e professor, aluno e pesquisador. Então, isso contribuiu muito para o projeto, né? A gente também olhou os recursos mais utilizados na culminância, eu mostrei já as fotos, nem precisa entrar muito nesses dados, né? A gente viu muitos painéis, a gente viu muitas maquetes e cenografia como os principais recursos, né, utilizados. É importante dizer que, embora a educação pública ela tenha suas limitações, né, diversas limitações quando comparado com o ensino particular, por outro lado, a gente viu que essas limitações foram muito superadas pela resiliência e pelo entusiasmo dos alunos, né, que eles davam um jeito ali de fazer o seu trabalho, de construir a sua caverna, ou de fazer o seu painel ou a sua maquete. Então, a falta de recurso ela foi superada por essas qualidades, né, e pela resiliência, principalmente. Né? A gente viu que exemplos locais foram altamente utilizados, então, 80% dos trabalhos que a gente viu ali, de alguma maneira, se comunicavam com conhecimentos do lugar, né, com informações do lugar, que é muito importante. A gente fez uma análise sobre as principais habilidades da BNCC, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vou ficar lendo um monte de letrinha, né, mas isso está no trabalho publicado, depois eu posso passar para vocês, né. E indo já aqui para os finalmente, para as conclusões, a gente viu que a proposta de trabalhar as cavernas dessa maneira, né, de maneira interdisciplinar e baseada no lugar, ela reforça uma construção coletiva e uma filosofia de valorização de respeito à natureza por meio dessas abordagens, né? E que também, além de interdisciplinares, são transversais ao currículo escolar, né? A gente viu que ela também incentiva diferentes práticas formais e não formais de ensino, e ela contribui para o desenvolvimento de novos conhecimentos e habilidades, né? A gente pode ver isso aqui nas fotos, né? Aspectos físicos, psíquicos, sociais, incentivo, respeito, autonomia, a dinâmica escolar dos docentes envolvidos no projeto. A gente viu também que oferece opções de formação continuada e de difusão do tema junto aos professores, né? Falando ainda mais, né, falando um pouco mais do professor, a gente percebeu que os professores atuaram com muita autonomia, né? Foram eles que encontraram os diálogos entre o tema das cavernas e o currículo, né? Foram eles que fizeram essas conexões da educação formal com a não formal, né? E muitas vezes eles usaram as disciplinas eletivas, né? E de projetos para poder desenvolver.
a gente viu o papel muito importante de um professor coordenador, né, que funciona como um guardião do projeto, é uma pessoa que assume o projeto, que trabalha com liderança dentro da escola, que ajuda a planejar, que faz essa interlocução, né, que inspira. Então, esse é uma figura importante no projeto, mas também nem tudo foi flores, né? A gente teve várias dificuldades, teve uma pandemia no meio do caminho, então parte do projeto foi feito nos 2 anos de pandemia, com todas as dificuldades de distanciamento social que a gente teve. Isso fez com que o projeto atrasasse um pouco, né? A gente atrasou 6 meses, mas, enfim, 2 anos de pandemia e 6 meses de atraso é de salutar, né? A gente viu que existem muitas contradições da realidade local, né? Então, o contexto socioeconômico, as questões estruturais do corpo docente, as diretrizes de ensino, então, muitas vezes aparecem como barreiras. Isso não sou eu que estou dizendo, foram os próprios professores que colocaram, né? Então, mudanças de prioridade de agência, muda governo, muda prioridades, muda muitas vezes questões estruturais, né, impostas por política pública educacional, e que durante o ano de 2023 trouxe dificuldade, né? Algumas vezes a comunicação ineficiente entre professores, entre pares, também atrapalhou um pouco o projeto, né? A política de contratação precária de professores, muitas vezes, talvez nem todo mundo saiba, acho que só quem trabalha com educação sabe, existe uma categoria chamada categoria O, que são professores não concursados e que são mais instáveis, portanto, tem um vínculo menor com a escola, né? É difícil você ter um projeto interdisciplinar que conecte todas as áreas do conhecimento, que exige uma conexão do professor com outros professores, quando você tem, às vezes, um professor que não é permanente na escola, né? Então, essas dificuldades, elas atrapalharam, mas elas foram superadas pelo envolvimento das escolas, principalmente dos professores coordenadores, alguns que estão aqui presentes com a gente, né? E apoio da gestão. Então, a direção da escola, em geral, elas foram... foi uma parceria muito forte, que acreditou no projeto e que fez acontecer, né? Apesar desses percalços que a gente encontrou no meio do caminho, né? A gente viu que a continuidade do projeto, em algumas, virou um projeto da escola, em algumas já existia, né? Mas fortaleceu, né? Em outros, a gente tem ali, ela ficou um pouco comprometida por conta dessas barreiras, tá? Por fim, então, para concluir, de uma maneira muito resumida, a gente acredita que, a gente, né, pode dizer, com esses dados todos coletados, que a proposta, tendo a caverna como um tema interdisciplinar e baseado no lugar, ela possibilita uma ressignificação do conteúdo tradicional escolar, ela busca maior significado ao processo de ensino e aprendizado, né? Então, em outras palavras, o fascínio que o mundo da exploração, da aventura, do conhecimento das cavernas, esse fascínio que tudo isso exerce sobre os alunos, faz com que eles encontrem um propósito melhor e aprendem melhor matemática, língua portuguesa, língua inglesa, geografia, química, história, né? E todas as outras disciplinas. Eu queria fazer um agradecimento aqui, tem muita gente para agradecer, né? Então, vou colocar foco aqui ao pessoal do Vale do Ribeira, né? Principalmente, claro, a educação pública, as instituições públicas, aos professores participantes, né? A coordenação pedagógica, a direção das escolas, então, o professor Leles, a professora Luciene, a Mardilene, o professor Danilo, Cindy, todos eles, né? A professora Leninha, a professora Ilza, que na época que a gente começou o projeto, eram das diretorias regionais de ensino, né? A todos os amigos espeleólogos que participaram, o pessoal do Grupo Manduri, o Dudu, todo mundo que foi junto nas viagens, né? A Maria, minha companheira, que foi em todas as viagens, do início ao fim, está em muitas fotos, inclusive, né? A minha orientadora Denise, que está presente, aos professores Zero, o professor Borgiani, que vocês, muitos de vocês conhecem, né? Professora Vânia, Luciene, que contribuíram muito e que foram da banca, e tantas outras pessoas. Então, eu encerro aqui a apresentação, eu vou tirar o meu compartilhamento de tela e
abro aqui a palavra para que, se alguém quiser fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida, aqui agora é um bom momento. Como é que eu paro a apresentação? Parar. Pronto. Agradeço, peço desculpas aí pelo início conturbado que a gente não consegue controlar todas as entradas, enfim, mas acredito que tenha sido um bom encontro aqui. O Paulo está aí também. Ô, Paulo, tudo bom? Paulão também estava junto. Estava junto. Menin, Obrigado, viu, Paulão? valeu. Vamos lá, Afonso. Palavra com você. Eu vou te pedir desculpa que eu vou ter outra reunião agora, mas eu queria parabenizar esse incrível trabalho que você fez, esse envolvimento de um conjunto de pessoas, uma coisa fundamental de continuar acontecendo esse tipo de relação. A gente que vem lutando aí mais de 30 anos aí pelo Vale do Ribeira, pela valorização da cultura local, do conhecimento das pessoas, e você consegue, na tua tese, juntar muitas dessas coisas, da prática espeleológica, da prática pedagógica. Então, parabéns, um tremendo abraço aí para você. Me emocionou de ver esse trabalho todo, bonito, bem feito, né? Você, a Denise Bate, que é orientadora, e todo o povo aí, os porangueiros, o povo do Alto Ribeira, eu estou com saudade. Então, um abraço para todo mundo aí. Valeu. Valeu, Afonso. Obrigado, um abração, obrigado, viu? Afonso estava também na equipe de avaliação do projeto, foi suplente da banca, então agradeço também, Afonso. Boa noite. Gostaria de agradecer você, Daniel, por ter dado todo o apoio para a gente. Foi muito bacana, apesar de todas as barreiras, como você disse, né? No final, eu não consegui levar meus alunos para as cavernas, tão pertinho, mas tão longe, por conta de transporte. Também, mas foi muito legal. Existe um interesse muito grande das crianças, né? E quando você fala que mora bem do lado de uma caverna, eles ficam mais fascinados ainda. Esse ano, amanhã, vou começar a trabalhar na rede municipal com ciências da natureza, inclusive no bairro Serra. Eu acho que é muito importante para eles, né, essa temática. Quem sabe a gente continue a nossa conversa e consiga desenvolver alguma coisa ali, né? Ali dá para ir a pé. Ô, Nelson, tudo bem? Boa noite. A palavra é sua. Opa, boa noite, tudo bom? Parabéns aí por esse trabalho. Assim, uma coisa que eu achei muito interessante foi quebrar esse paradigma e trazer para a população, para as escolas nossas estaduais aqui do Vale, a importância que a gente tem de todo esse patrimônio, né? Fazer com que eles se apropriem dessa beleza, desse conhecimento e dessa importância ambiental, aonde muitas outras escolas vêm aqui para ter isso, né? Então, falta isso para a gente empoderar mais o Estado para participar, né? E todas as dificuldades que você colocou, né? A comunicação, troca de política, isso é um grande empecilho quando a gente fala do Estado. E a gente tem que conseguir quebrar isso, a gente tem que empoderar o Estado, né? Que são realmente principalmente aqui na nossa região, os que detêm esse conhecimento. Parabéns aí pelo trabalho, Daniel. Opa, grande Lelis, palavra sua. Então, bom, primeiro parabéns também, Daniel, por tudo que você fez, né? Tenho acompanhado bastante seu trabalho em todas as outras áreas, não só aqui no Vale, né? Mas, então, eu fazia um trabalho com os alunos já desde 2017, né? Com os alunos do nono ano, até por causa do conteúdo deles, que trabalhava química, reações químicas, então eu trabalhava com carbureto com eles, que era uma reação fantástica, né? E depois eu mostrava na caverna também as reações de formação da precipitação dos espeleotemas e tal. E depois do curso que a gente fez com vocês, em 2022, a gente fez um projeto nos moldes da interdisciplinaridade, né? E foi realmente fantástica a experiência, foi muito legal.
bacana mesmo, que a gente fez em 2023. E aí é o que você falou no final da apresentação. Infelizmente, assim, essas políticas, né, da educação de São Paulo, elas estão afunilando cada vez mais o espaço de tempo para o professor trabalhar temas desse tipo, né? A gente é obrigado, hoje, né, se tiver alguém da DE de registro ou da DE de Apiaí, aí na reunião, né? Era legal se a gente conseguisse realmente que fizesse parte das políticas públicas do Estado, né, esse tipo de projeto. Porque as DEs apoiaram o curso, divulgaram para os professores, e logo depois a gente quase não conseguia nem sequer implantar o projeto nas escolas. Hoje, em 2025, está impossível. Em 2025 eu realmente parei, eu não consegui, até o ano passado ainda eu consegui fazer, voltei ao modo de oficinas, né, porque eu não consegui mais envolver todos os professores, não tem como, não dá tempo, né? E esse ano nós estamos com as aulas todas prontas, montadas, vem tudo em PowerPoint, nós somos obrigados a seguir essas aulas, tem provas e provas e provas e índices a ser atingidos dentro daquele conteúdo pré-determinado pelo governo, né? E a gente não é espaço, nem de tempo, nem de currículo para você inserir esse tema, né, mais no currículo. Então, assim, infelizmente, esse ano eu não tenho como fazer, eu não vou conseguir fazer o trabalho na escola, né? Talvez eu consiga fazer, que eu sempre mantenho, uma ou duas aulas sobre o tema que eu consigo roubar, né? E levar os alunos para a caverna, que todo ano eu consigo fazer isso, né? Todo ano eu consigo levar os alunos para a Caverna do Diabo, pelo menos, né? Só um ano que eu consegui levar Propetar e Caverna do Diabo, mas eu tenho uma boa relação com a prefeitura aqui, a prefeitura sempre apoiou, né, a escola nessa questão, ela sempre arruma o transporte para levar os alunos à caverna e fazer uma visita técnica, um passeio e tudo mais lá, mas vai ser bem simplificado esse ano. E assim, eu queria destacar uma coisa que aconteceu nesse projeto de 2022, que foi a ida de vocês à escola, né? Quando você foi à escola, tanto para fazer sua apresentação para os professores quanto para os alunos, você não faz ideia da importância que isso teve para a escola. Então, essa coisa da universidade, da ciência, do cientista, ir até a escola e falar com os alunos, isso reflete até hoje, porque até hoje eu mostro fotos, eu falo do que aconteceu para os alunos de agora, né? Quando eu entro no tema do que é ciência, como que a ciência trabalha, como que a ciência funciona, né? Que também é uma coisa que a gente precisa fazer urgentemente, né? Resgatar para essa população o que é a ciência de verdade, né? Então, assim, a sua ida fez isso, ilustrou de uma forma muito legal, né, o trabalho de um cientista, como o cientista trabalha, né? E até, se eu tiver como ter acesso a essa apresentação sua, né, eu gostaria de fazer alguns recortes para mostrar para eles, né? Eu falo, isso aqui é um trabalho que a gente fazia, que a escola fez parte, inclusive, né, para dar essa valorizada neles, e mostrar o seu trabalho e como você produziu, né, qual foi a sua metodologia para produzir resultados, né, discutir temas e tudo mais. Isso foi muito legal, muito, muito pedagógico, muito didático para a gente usar. Gostaria de ter acesso depois, tá? E aos livretos também, que eu não vi os livretos fisicamente. Isso eu precisava muito, tá bom? Muito obrigado por dar essa oportunidade de participar aqui com vocês. E, mais uma vez, parabéns e obrigado por tudo. Kit do professor. Então, aqui tem um pouco de tudo. Tem ali subpastas com artigos, tem o painel da Caverna do Diabo em alta resolução, em média resolução, se quiser imprimir gigante lá, dá para imprimir. Tem os livretos também, os 11 livretos, tá tudo aqui. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo também, que eu ajudo. Legal, Lucas, que você está aqui. Prazerzão ter você junto aqui na apresentação. O futuro bioespeleólogo. Parabéns mais uma vez. O Lucas acabou de entrar na bio, na USP. Isso aí, valeu, Daniel. Parabéns. Daniel, Júnior, muito, muito legal, parabéns pelo trabalho. Eu acho que todos aqui sabemos, né, a importância que é das informações chegarem até as crianças dessa maneira provocativa, né? Acho que você falou bem. Acho que quando você alinha algo com os professores todos aqui, né, Leles, todo mundo, né? Quando você pega exemplos, ainda mais onde a gente vive aqui, as cavernas, né, que a gente fala tanto, e leva para a sala de aula ou vice-versa, né?
acho que se torna muito mais, assim, o aprendizado aumenta muito mais, né? E é o nosso futuro, né? A gente está vendo aqui o Lucas, que entrou na biologia, parabéns, Lucas. Você até torce para que siga ali o ramo da bioespeleologia, né? Um pouco da biologia das cavernas, né, e tudo mais. Mas eu acho que lindo trabalho, Daniel. Parabéns. Ô, Daniel, bom, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho, nossa, lindo o trabalho. A gente fica feliz, né, ver um trabalho desse chegar nas escolas, né, isso começa a abrir a cabeça da criançada para a questão da ocupação do solo. Eu sei que é uma coisa distante na cabeça deles, mas que a gente precisa, né, a gente precisa aos poucos já ir falando, e essa é uma ciência que está muito ligada com isso, né, a gente tem aqui no Vale do Ribeira algumas dificuldades com relação a onde a pessoa vai colocar a casa dele no futuro, né, a gente sabe que a gente tem, por falta dessas informações, ele vai lá e coloca a casa dele, por exemplo, na beira de um rio e depois se perde, né, ou na beira de um barranco. Então, assim, com certeza, cara, esse trabalho seu vai abrir a cabeça dessa criançada, e eles vão vir com a outra pegada, vamos dizer assim, né? Eles vão saber aonde que eles vão colocar o pé e a importância que eles vão dar aqui no ambiente que eles moram, né? Então, putz, parabéns mesmo. E se precisar de ajuda, sabe que estamos por aqui. Obrigadão, viu, cara? Valeu, Cezinha. Eu que agradeço aí. O Cezinha me abrigou em algumas das viagens que eu fui para aí. Inclusive, naquela que eu esqueci o sleeping, né? A gente foi dormir 3 dias dentro da caverna desmoronada e de madrugada eu descobri que eu tinha esquecido meu sleeping. Aí eu liguei para o Cezinha de madrugada, às 7 da manhã, eu já estava com o sleeping emprestado. Foram boas cavernadas também os campos, viu? Para fazer essas fotos todas. Foram muitas viagens e algumas noites dentro de caverna também. Foi muito legal. Daniel, acho que aproveitar e agradecer o pessoal que está aqui participando, principalmente aqueles que são daqui de Iporanga, Piaí, Eldorado, Vale do Ribeira, né? E acho que em todos os nossos encontros, reuniões, a gente cobra muito os pesquisadores que vêm aqui para a região fazer algum trabalho, estudo, e vão embora. Uma vez vieram tirar o dedo, do sangue dos nossos dedos aqui, nunca apresentaram para que foi aquilo, né? Qual o resultado disso. Então, é um exemplo que eu dou, e quando você traz e vem para cá apresentar, para nós também é muito gratificante, né? Porque você está mostrando para a gente o que você está fazendo aqui na região, né? E que fazendo de lindo, de belo, né? Com as crianças, né? Com as cavernas. E é um agradecimento aí. Eu agradeço ao pessoal que está participando e agradeço a você aí por trazer até nós esse conhecimento. Valeu, meu amigo Daniel. Um grande abraço. Oi, Show Ilza. de bola, viu? Você é do coração. Vamos Obrigado. trazer o professor Afonso, ele está no México, ele deixou, eu falei para as portas estão abertas, e você também. Viu, Junião? Trazer o professor Afonso aí para a gente. E o Lucas, que está começando. A gente ajuda à distância. Aí o professor está aqui, que show, hein, professor? Nossa, Ainda não começou a minha outra reunião, estou aproveitando. Então, olha, nós já estamos aí abrindo as portas, e para fazer um trabalho legal aqui também com o Daniel, com a Denise, e essa equipe está aqui. O César, que também vai engajar mais a galerinha aqui na região, né, César? O César é federal também aqui na nossa terra. Daniel, parabéns, foi maravilhoso sua apresentação, seu trabalho, é de uma riqueza tremenda, e também essa generosidade que você tem aí de estar compartilhando com a gente esse trabalho. Porque a região aqui, professor Afonso, era conhecida como região da fome, e nós temos essa riqueza, né, essa diversidade tremenda, essa população, né, maravilhosa que nós temos. Então, a gente tem que empoderar, como diz o Leles, empoderar mesmo, né, e através do trabalho da Daniel e da Denise, né, que eles têm um trabalho legal também, que a gente está abrindo também as escolas para esse trabalho. Então, a diretoria de ensino está abrindo as portas para esse trabalho de formação dos professores, formação dos jovens. Então, acho que é abrir mesmo essa visão e ampliar horizontes da nossa população. Então, a região nossa aqui, ela é rica de água, rica de animais, rica de população, né? Uma sustentabilidade das relações. Eu acho que é essa a ideia que a gente tem que estar disseminando. E o Daniel fez brilhantemente um trabalho aqui maravilhoso, né? Um trabalho interdisciplinar.
Estou na escola, viu? Olha o sinalzinho aqui, ó. Olha o sinalzinho do sistema nosso. Um beijo no coração de todos, viu? Valeu, Júnior. Obrigado, Ilza. Obrigado por participar aqui também com a gente. Ninguém quer sair, Daniel. O pessoal quer. Muito bacana ver isso, ver o pessoal animado, ver trabalho de pesquisa da universidade que anima o povo, que troca ideia, que constrói junto. Eu, desde os anos 80, que estou aí no Vale do Ribeira, lutando para, numa época que a gente não tinha as condições que hoje tem de trabalho e tal, de acesso e tudo. Então, é muito bom ver e tem que potencializar isso. Fico muito feliz de ver esses trabalhos, particularmente o seu, Daniel. Sabe o que acontece também, professor Afonso? Me permite mais uma palavrinha? Sabe o que é a universidade na escola pública da educação básica? Outro diferencial, e que eles abriram a porta. USP na escola, sabe, numa educação básica, isso também é muito bom. A gente está aí, né, saudando todos e aplaudindo e tirando o chapéu mesmo. Muito bem, isso aí. Sigam firme nesse propósito.